Olá, catequizandos! Vamos ao nosso terceiro encontro hoje. Já falamos da nossa missão de anunciar a Boa Nova, o Reino de Deus no primeiro encontro. Falamos da força do Espírito Santo e hoje vamos falar da Igreja, como a Igreja surgiu e em que a Igreja nos ajuda hoje em dia. Então vamos iniciar o nosso encontro de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar o Espírito Santo para que ele nos ilumine, abra nossa mente, para que a gente entenda o que Jesus quer nos dizer hoje, através desse nosso encontro. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A Igreja nasce no coração de Jesus Cristo. Ali no livrinho de vocês, na página 18, está o nosso tema de hoje. Podem ir acompanhando comigo no livrinho. A Igreja nasce no coração de Jesus. Esse tema é muito importante, porque ele vai explicar como a Igreja surgiu, como que a Igreja começou, qual o fundamento da Igreja. Então, naquele tempo que Jesus andou pela terra, ele convidava as pessoas que acreditavam nos seus ensinamentos para andarem junto com ele, formando ali a comunidade do reino de Deus. Quando Jesus convidava as pessoas, elas tinham que acreditar nos seus ensinamentos. Então, eles seguiam Jesus e formavam a comunidade. E hoje nós somos convidados a continuar e formar essa comunidade. Para a gente entender melhor esse tema, vamos ler na nossa Bíblia, peguem a Bíblia de vocês, vamos ler ali. No livrinho diz assim, MT 16, 13-18. O que isso quer dizer? MT, abreviatura de Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 18. Acompanhe comigo. Quem tem a Bíblia da Ave Maria, está na página 1304. Chegando ao território de Cesárea de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus, e vós, quem dizeis que sou eu? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão com ela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos tentar entender essa leitura. Vocês viram que aqui nesse trecho que eu acabei de ler, Jesus estava tendo uma conversa com os apóstolos. Ele disse para os apóstolos, na verdade ele perguntou, vocês que andam por aí, que conversam com várias pessoas, vocês andam por toda parte, me digam, o que estão dizendo por aí? Quem é o Filho do Homem? Filho do Homem é um título que Jesus deu a si mesmo, mostrando o seu sinal de humildade. Então Jesus perguntou para os apóstolos o que o povo andava dizendo, quem era o Filho do Homem.
Aí Jesus perguntou para os apóstolos: o que o povo está dizendo? O Filho do Homem já chegou? Aí os apóstolos responderam para Jesus: ah, Senhor, uns dizem que é Elias, outros Jeremias, outros dizem que é João Batista, né? Todos profetas, né? Mas nenhuma das pessoas citou Jesus. Aí Jesus perguntou para os apóstolos: e vocês? Mas antes disso, né, os apóstolos eram pessoas que andavam com Jesus, que conheciam Jesus, que sabiam dos seus ensinamentos. Aí Jesus perguntou para os seus apóstolos: e para vocês? Quem sou eu? Aí, mais do que depressa, Pedro respondeu: tu és o Filho de Deus vivo. Vocês vejam bem a fé de Pedro, né? Ele respondeu rapidinho para Jesus: tu és o Filho de Deus vivo. Está ali deixa eu achar ali, no versículo 16. Podem acompanhar lá. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nesse momento, Jesus se alegrou muito com a resposta de Pedro, porque Jesus percebeu que era o próprio Espírito Santo de Deus que estava agindo em Pedro, né? Porque Pedro tinha escolhido Jesus para seguir, para confiar, para acreditar. Então, como que o Espírito Santo ele age nas pessoas, né? Como que Deus agiu ali no Pedro? Através do Espírito Santo, né? Então, aí Jesus disse assim para Pedro: Pedro, tu és pedra. Jesus havia, muito antes, né, como Jesus sabia de todas as coisas, Jesus já tinha mudado o nome de Pedro. Pedro se chamava Simão. Então, Jesus, como sabia que ele ia ser o líder, queria continuar a sua profecia, anunciando o reino de Deus, já havia mudado o nome dele de Simão para Pedro. Aí Jesus disse: Pedro, sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. E Pedro nunca disse não a Jesus, porque ele era temente a Deus. E se ele era temente a Deus, ele aceitou Jesus como seu Senhor. Ali naquele momento, que nem eu disse para vocês, Jesus, ele percebeu que era o próprio Deus que estava agindo, né, em Pedro através do Espírito Santo. Então Jesus não teve dúvida, né, com a resposta de Pedro. Ele disse, né, para Jesus: tu és o Filho de Deus vivo. Aí Pedro é considerado também o nosso primeiro Papa, né, da Igreja Católica. Então, hoje o sucessor de Pedro é o nosso Papa Francisco. Aí, deixa eu continuar aqui. O que vocês acharam desse tema? Bem interessante, né? Como surgiu a nossa igreja, né? Naquela época eram pessoas que caminhavam, que formavam pequenas comunidades. Vocês já devem ter ouvido falar que a nossa igreja, ela é una, santa, católica e apostólica. Já não ouviram? Então, o que esses atributos quer dizer? Que a nossa igreja é una, ela é única, porque é um só Deus e um só Espírito, santa, não por seus próprios méritos, né? A igreja ela não é santa por seus próprios méritos, mas por Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu na cruz para santificá-la, né? Porque a igreja ela é composta por seres humanos, e os seres humanos, infelizmente, são pecadores, né? Então a igreja ela é santa por Jesus Cristo, que morreu na cruz para santificá-la. Católica.
Católica quer dizer universal, universal que está no mundo inteiro, que é para todas as pessoas, né? E apostólica, apostólica porque se iniciou com os apóstolos, né? E o sucessor de Pedro, hoje é o nosso Papa Francisco, como eu já disse, e os sucessores dos discípulos de Jesus, hoje somos nós. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Na leitura, Jesus perguntou para os seus discípulos, né? Quem sou eu para vocês? Né? Jesus perguntou para os discípulos. Aí Pedro, mais que depressa, respondeu: Tu és, né, o Filho de Deus vivo. E se hoje Jesus manda eu perguntar para você: quem sou eu? Quem é Jesus na sua vida? O que você responderia? Quem é Jesus na sua vida? Que lugar que ele ocupa na sua vida? Mas não é o Jesus que você ouviu falar, do pai, da mãe, do vô, da avó. É aí bem no seu íntimo, no seu coração. Quem é Jesus para você? O que ele representa na sua vida? Que lugar você dá para Jesus na sua vida? Que posição que ele ocupa? Como você retribui a Jesus todas as coisas boas que ele faz por você, né? Você tem onde morar, você tem roupa, você tem calçado, você tem alimento, você tem uma família. E como que você retribui a Jesus? Você já parou para perguntar? Então pergunte para você mesmo. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Agora, para a gente entender um pouco melhor esse tema, vamos fazer como que eu posso dizer? Uma comparação. Vamos comparar a igreja como se fosse uma estrada, né? Como se fosse uma estrada. A igreja, ela é uma estrada que nos leva rumo ao céu. Quando você sai para fazer uma viagem, né? Você tem um ponto de partida, você tem todo o percurso e você tem a chegada. Se essa estrada ela nos leva rumo ao céu e nós temos um ponto de partida, então vamos ver. Qual seria o ponto de partida? O ponto de partida é Jesus. Né? Porque foi Jesus que fundou a igreja, né? Juntamente com Pedro. Aí o percurso. Geralmente, quando a gente vai fazer uma viagem, um passeio em família, como é? A gente não passa por curvas, buracos, obstáculos, às vezes acidentes. E o que isso representa? São as dificuldades nossas, né? Do nosso dia a dia, porque nem sempre a vida ela é só alegria, né? Todos nós temos dificuldades, mas o que precisamos fazer? Procurar em Deus a nossa ajuda, né? Pedir para que o Espírito Santo nos ilumine e nos ajude a superar. Falar assim: Jesus, se esta é minha cruz, eu aceito, mas me ajude a carregá-la. Não quero decepcioná-lo. Então, numa rodovia, numa estrada de verdade, né, tem vários sinais de trânsito, não tem? Tem placas. E para a gente fazer uma boa viagem, né, vocês observam que o motorista, no caso, né, se for o pai de vocês, ele tem que obedecer toda a sinalização, né? E o que seriam as placas de sinalização se compararmos esta estrada rumo ao céu? As placas de sinalização seriam o quê? Os 10 mandamentos, a palavra. A palavra é a Bíblia.
Aqui está todos os ensinamentos de Deus para a gente chegar rumo ao céu. Então, se eu quero um dia chegar no reino de Deus, eu preciso obedecer a palavra, eu preciso seguir os mandamentos de Deus, não é verdade? Para mim fazer uma boa viagem. Então, a igreja, ela está aqui para nos ajudar, para nos fortalecer, para nós chegar no reino de Deus em paz, né? Sãos, salvos, né? Livre das tentações do inimigo, para aí a gente ficar em paz no reino de Deus. Só que para isso a gente precisa se ajudar. Deus, né? Jesus, ele deixou a igreja. A igreja, ela se faz sozinha? Não, né? Ela precisa de cada um de nós, não é verdade? Então, eu preciso ir à casa do Pai. Como que eu posso ter amizade com uma pessoa se eu não a visito, né? Jesus se faz presente, né? Sempre na Eucaristia, em corpo e sangue. Então, nós precisamos ir buscar essa ajuda para que o Espírito Santo nos inunda, né? E nos fortaleça. Então, é para isso que a igreja está aí. Ela nos ajuda através dos seus sacramentos que precisamos receber. E se a gente obedecer certinho os 10 mandamentos, seguir a palavra, com certeza iremos chegar ao reino de Deus, tranquilos, são, salvo e com muita alegria. Só que muitas vezes nós humanos, nós somos fracos, nós somos pecadores. Aí o que é preciso? Se no decorrer desse percurso, dessa estrada rumo ao céu, eu me perder, eu preciso reconhecer o meu erro, pedir perdão para Deus, pedir ajuda e voltar novamente para a pista, né? E seguir novamente a minha viagem com amor, né? A gente precisa sempre ter muita gratidão. Muitas vezes a gente pede demais para Deus, a gente pede demais e esquece de agradecer. Muitas vezes Deus também atende os nossos pedidos, mas não lembramos de agradecer. Como é bom você ir à igreja e saber que Deus está lá de braços abertos à sua espera. Então, procure fazer um esforço, ir visitá-lo mais, crie mais intimidade com Deus, murmure menos, como eu já disse, seja mais grato, olhe sempre o lado bom das coisas. Agora, eu gostaria de pedir para vocês fazerem as atividades do capítulo 3, que vai ajudar vocês a entenderem melhor, um pouco melhor, né, esse nosso tema. Aí vamos fazer também agora a nossa oração final. Ali no livrinho, na página 22, vocês podem acompanhar comigo. Senhor Deus, olhai para a nossa igreja, concedei-lhes o dom da vossa palavra, do vosso amor e do vosso socorro, para que cresça na unidade. Enviai o vosso Espírito Santo sobre nosso Papa e nossos bispos, para que conduzam vosso povo, que somos nós, com os mesmos sentimentos de vosso Filho Jesus. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.